construímos matrizes. Um jeito é o comando de atribuição, outro jeito é a leitura, nós já vimos aqui. Né? A gente pode construir vetores que tenham alguma regularidade no valor dos seus elementos. Por exemplo, isso daqui, ó, esse comando aqui, x igual a 12, 2 pontos, menos 0,5, 2 pontos, 10, isso aqui deve ser interpretado da seguinte forma: 12 é o valor inicial, 10 é um limite superior, e esse menos 0,5 é um incremento que eu pus entre aspas aqui, porque no caso aqui ele é um decremento. Bom, então isso aqui gera o quê? Um vetor, cujo valor inicial é 12. E os próximos valores você vai aplicando o incremento para ir obtendo. Bom, então 12 menos o incremento, que é meio, dá 11,5. Menos o incremento dá 11, menos meio dá 10,5, menos meio dá 10. Tem uma simplificação na notação, porque é muito comum a gente ter o valor 1 como incremento. Tá bom? Então você fala assim, x igual a 10, 2 pontos, 13, tá bom? Então isso aqui gera esse vetor aqui, 10, 11, 12, 13. Ok? Tem um outro jeito de gerar vetores regulares também, que é com essa função linspace. A gente estava gerando vetores regulares sem saber direito quantos pontos ele teria, mas sabendo o limite inferior, superior e o valor do incremento. Tá bom? O número de pontos é uma consequência desses valores. Agora aqui a gente vai inverter a situação. Tá bom? A linspace, você pega os limites, certo? O menor valor, o maior valor e o número de pontos. Bom, o incremento é calculado em função disso. Bom, então aqui o menor é 0, o maior é 10, eu vou ter 3 pontos ao todo, tá bom? Incluindo o 0 e o 10. Então o resultado disso daqui é 0, 5, 10. Se fosse linspace 0, 10 com 6 pontos, o resultado seria esse que está aqui. É o número de elementos do vetor. Tá bom? Isso aí, conforme nós vamos ver aqui alguns exemplos, que às vezes é mais confortável se você dar um número de pontos e deixar o Scilab calcular um incremento. Às vezes é mais confortável você dar um incremento e deixar o Scilab calcular o número de elementos. Bom, você pode criar matrizes com valores pré-definidos, como essas zeros, né? E ones, zeros. Tá? Isso aqui quer dizer o quê? Eu quero uma matriz só com zeros, com 2 linhas, 3 colunas. Essa aqui quer dizer, eu quero criar uma matriz só com uns, de 2 linhas e 3 colunas. Bom, como é que você cria uma matriz só com 7? Você pega o ones e multiplica por 7. Tá bom? É bem fácil. A gente quase sempre usa essa letra I aqui, vocês devem ter visto aí, esse I maiúsculo para denotar a matriz de identidade. Aí acho que eles fizeram uma gracinha e usam essa palavra I. Então aqui quer dizer uma matriz de identidade 4x4. Bom, então você vê, a matriz de identidade só tem uns na diagonal principal, 0 fora dela. Tem uma outra aqui que eu vou mostrar mais na console. Aqui. Bom, se eu fizer aqui, gente, A igual a range 3,5, isso aqui gera um vetor de números aleatórios, sorteados, tem algoritmos para fazer isso, são sorteados pelo Scilab, tá bom? Com valores entre 0 e 1. Bom, então, vejam vocês aqui, é uma matriz randômica, randômica quer dizer isso, sorteada aleatoriamente, de 3 linhas e 5 colunas. Bom, se eu repetir esse comando aqui, ó, ele gerou outros números aqui. Se eu repetir outra vez, ele vai gerar outro conjunto de números.
Fala. Setinha para cima. Setinha para cima. Tá? Tem algumas coisas que vocês ficam sem ver, né? Mas eu já estou acostumado, eu não consigo deixar de fazer. Bom, mas vocês podem dizer assim, gente, mas eu não quero números entre 0 e 1, tá bom? Eu quero números entre 0 e 1000. Como é que eu faço? Então, eu faço o seguinte, A igual a rand de 3,5 vezes 1000. Tá bom? Então agora eu tenho números do tamanho que eu quiser. Mas eu quero só números inteiros. Eu posso fazer o seguinte, A igual a round, isso aqui arredonda, tá bom? De 0,5 para cima, para o inteiro de cima, de 0,5 para baixo, para o inteiro de baixo. Tá? Round de rand 3,5 vezes 1000. E aí eu tenho uma matriz aqui mais bonitinha. Tá bom? Para que serve a geração de números randômicos? Primeiro, para o professor aqui gerar exemplos de matrizes. Tá bom? É fácil gerar exemplos de matrizes aqui. Tá bom? Segundo, para uma série de aplicações práticas. Se você está simulando pessoas chegando no supermercado, tá bom? Você pode sortear, você fazer um cálculo do tamanho das filas que vão ter no seu supermercado, tá? Você sorteia os tempos de chegada. Bom, isso é muito usado em engenharia de trânsito, em qualquer coisa que tenha de logística, é muito utilizado esse tipo de coisa para sorteio. Tá bom? Em física, você simula fenômenos físicos também sorteando valores para o que vai acontecer em seguida. Então isso é muito útil. No nosso caso aqui, a utilização maior vai ser essa aqui mesmo, para a gente gerar coisa. Aqui o que eu poderia fazer também? A gente pode fazer assim, o mesmo comando aqui, menos 500, para gerar também números negativos. Bom, então agora aqui eu gero números inteiros, certo? Entre menos 500 e mais 500. É só para dizer que a limitação do range de ser entre 0 e 1 não é nenhum empecilho para a gente gerar o conjunto de números que melhor for se adequar aos nossos propósitos. Bom? O que mais? Se você já tem matrizes, você pode construir outras matrizes a partir delas. Bom? Digamos que aqui eu tenha duas matrizes aqui. Uma é essa daqui. 1, 2, primeira linha, 3, 4 na segunda linha. A outra é 10, 20, 30, 40. Se eu fizer Z igual a X ao lado de Y, entre colchetes, bom, eu vou obter essa matriz aqui. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, aqui a gente reconhece o X e aqui a gente reconhece o Y. Tá bom? Equivale a colocar uma ao lado da outra. Para colocar uma em cima da outra, a gente põe, bem naturalmente, tá bom? A gente põe o ponto e vírgula aqui no meio. Bom? Então aqui, repara, aqui está a matriz X, aqui está a matriz Y, tá bom? A Z foi criada exatamente pela justaposição delas com esse ponto e vírgula aqui no meio, quer dizer, X sobre o Y.